Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e geometria analítica. Até inverti o nome da disciplina, geometria analítica e álgebra linear, mas trago a álgebra linear primeiro, porque é o tema principal que vem ocupando o começo dessa disciplina. E na aula de hoje, conforme prometido para vocês na aula de quarta-feira, a gente vai fazer essa aula gravada. Eu espero que vocês tenham tempo de assistir essa aula e a próxima. Eu vou tentar fazer aulas um pouquinho mais curtas nessas duas gravações. Espero que vocês tenham tempo de assistir essas duas aulas gravadas antes da aula da quarta-feira da semana que vem, que vai ser importante para a gente conseguir dar seguimento à disciplina, vocês já terem visto essas duas aulas. Então, o que era o tema que a gente vinha tratando ali no final da aula passada, praticamente a aula passada inteira? A gente começou a falar num tópico novo da disciplina, que é o tópico sobre determinantes. Era um tópico que, os determinantes em outras épocas eram meio que o centro da álgebra linear. A gente começava estudando matrizes, via o que eram matrizes e tal, e logo em seguida começava a falar sobre seus determinantes. Mas na medida que que as aplicações computacionais da álgebra linear começaram a dominar, esse enfoque prioritário nos determinantes acabou perdendo um pouco de espaço, porque a coisa mais robusta que a gente pode fazer com uma matriz de um tamanho arbitrário, de, sei lá, 100 mil elementos por 100 mil elementos, por exemplo, não é procurar o seu determinante, mas sim procurar utilizar as ferramentas de eliminação de Gauss. Foi esse caminho que a gente tem feito na disciplina. A gente começou a falar de matrizes, falamos sobre vetores, matrizes, e em seguida a gente já começou a falar sobre as ferramentas de eliminação de Gauss, que são versáteis e elas servem para diversas coisas diferentes, como vocês já viram. A gente pode utilizar ferramentas de eliminação de Gauss para resolver sistemas lineares, para achar inversas de matrizes, para diversas coisas diferentes. E como a gente viu na aula passada, a gente pode inclusive falar de eliminação de Gauss como uma das ferramentas para achar determinantes. Tá? Então, o que eram determinantes? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Não existe uma definição formal muito precisa do que é um determinante, mas basicamente eles são números, um número individual que carrega uma informação sobre uma matriz. Então, a uma matriz a gente associa esse número, a gente aprende a calcular esse número determinante dessa matriz, e esse determinante da matriz ele carrega informações a respeito dessa matriz, informações muito importantes. Informações como, por exemplo, se essa matriz tem inverso ou não tem, se essa matriz... vamos ver diversas informações diferentes. O que representa o determinante de uma matriz a gente vai ver na próxima aula. Eu ia dar um spoiler agora, mas enfim, vocês verão na próxima aula outros tipos de informação carregados por esses determinantes. Mas o que a gente viu na aula da quarta-feira é que, mais do que a gente decorar fórmulas para calcular determinantes, que são importantes, basicamente isso é o tema da aula de hoje, mas mais importante do que a gente decorar fórmulas ou desenvolver fórmulas para calcular uma determinada matriz de um determinado tamanho, é a gente entender as propriedades do determinante. E a gente viu uma série de propriedades, acho que a gente viu 10 ou 11 propriedades na aula passada, e eu destaco algumas delas que serão úteis para a gente fazer o tema da aula de hoje. Existiam outras, mas a gente viu que esses números que representam as matrizes, que carregam informações a respeito de uma matriz, eles têm algumas características. Então, o determinante de uma matriz, que a gente pode denotar como det, det minúsculo, e a matriz a gente tem o costume de denotá-la com uma letra maiúscula, então fica claro, determinante da matriz A, pode ser simplesmente denotado como A entre duas barras verticais, ele pode ser calculado como o produto dos pivôs que a gente encontra durante o processo de eliminação de Gauss. E por isso, o cálculo dos determinantes, como vocês veem na parte baixa da tela, uma das formas da gente calcular os determinantes é pura e simplesmente fazendo o processo de eliminação de Gauss, pegando os pivôs que ficam. Essa propriedade é consequência de uma série de propriedades, que é uma matriz triangular, o determinante de uma matriz triangular, que tem, portanto, zeros ou acima ou abaixo da diagonal principal, é simplesmente o produto dos termos da sua diagonal. Então, através das ferramentas de eliminação de Gauss, a gente consegue chegar a uma matriz desse tipo. E existem outras propriedades, como a linearidade linha-linha, então você pegar um múltiplo de uma linha e adicionar sobre uma outra, ou subtrair de uma outra, não muda o determinante de uma matriz. Isso que caracteriza as ferramentas de eliminação de Gauss. Então, essas propriedades de que fazer esse tipo de operação não altera o determinante de uma matriz garante que, ao longo do processo de eliminação de Gauss, a gente sai de uma matriz A, chega numa matriz triangular superior, e essa matriz triangular superior, por definição, pelas propriedades, não por definição, mas por conta das propriedades do determinante, tem ela o mesmo determinante que a matriz original. E, portanto, se eu sei quais são os pivôs que foram encontrados ao longo do processo de eliminação de Gauss, eu consigo encontrar quanto é que vale o determinante dessa matriz A. Outra coisa que a gente viu foi que permutações de linhas invertem o sinal. Então, a gente tinha visto, você pega uma matriz, inverte uma linha com a outra, na hora que a gente calcula, através de uma fórmula conhecida, por exemplo, na aula passada a gente só usou a fórmula que vocês já conhecem, sem dúvida, de determinantes de matriz 2 por 2,
A gente viu como isso, o único efeito que isso tinha sobre o determinante da matriz permutada era inverter o sinal. Né? O determinante era 1 e a gente tem menos o determinante dessa matriz. Outra coisa que a gente vai usar hoje é a propriedade de linearidade linha a linha dessa matriz. Então, se você faz operações como produto por um escalar ou adicionar, né, o mesmo termo, uma linha sobre outra, né? Então, a primeira linha, digamos, de uma matriz 2 por 2 fosse A e B, e você fosse adicionar esses números F e G, por exemplo, basicamente havia uma linearidade do determinante. Então, era essa matriz, né, o determinante dessa matriz, com o primeiro termo A mais F, o segundo termo B mais G, e a segunda linha C e D, era a mesma coisa que o determinante da matriz ABCD, mais a matriz, o determinante da matriz FGCD, se as segundas linhas e as demais linhas fossem todas iguais. Isso era linear, ele era linear linha a linha. Tá? Então isso a gente vai utilizar hoje também. E além disso, a gente viu também que sempre que a gente tinha uma linha ou uma coluna de zeros, né, o determinante de uma matriz como essa teria que ser zero. Então essas são algumas das propriedades que a gente viu, existiam outras, talvez até mencione outras ao longo da aula de hoje, mas essa sem dúvida eu vou utilizar agora. Então, conforme eu falei, na aula passada a gente já viu que uma primeira forma da gente calcular determinantes de uma matriz era utilizar a eliminação de Gauss sobre ela para a gente encontrar os pivôs, e através dessa propriedade que o determinante de A vai ser igual ao determinante de U, então eu pego só os pivôs, os números que estão na diagonal da matriz U, na triangular superior, e eu achei o determinante da matriz A. Tá? Esse não é o único jeito de calcular determinantes que a gente vai ver. Embora ele seja o mais robusto, embora ele seja o que os computadores fazem quando você pede para ele calcular um determinante de uma matriz de tamanho arbitrário, tá? A gente vai encontrar e discutir na aula de hoje mais duas formas de calcular pivôs. Tá? O primeiro deles são fórmulas fechadas para determinantes de um determinado tamanho. Dependendo do tamanho da matriz, você vai ter fórmulas fechadas e a gente vai discutir agora esse começo da aula como é que a gente chega nessa fórmula, nessa big fórmula que o Strang chama no livro dele. Né? Para a gente chegar nisso, né, a gente vai ver que a gente vai precisar utilizar as propriedades de determinante que eu estava revendo agora há pouco, tá? E com essas propriedades de determinante a gente vai chegar à conclusão de qual é o formato, ou pelo menos quantos termos eu preciso para ter uma fórmula fechada de cálculo do determinante de uma matriz. Mas por que a gente vai achar essas fórmulas para determinantes de matrizes? A gente vai fazer para matrizes 3x3, tá? A gente vai discutir o que aconteceria se a gente fosse procurar fórmulas fechadas para outros determinantes. Mas por que eu gostaria de ter de ter uma forma como essa? Porque através de uma forma como essa a gente consegue explicitar claramente, né, como que um determinado número, uma entrada dessa matriz, se a matriz tem entradas A11, A22 e assim por diante, né, se tem uma matriz com várias entradas, a gente consegue ver através dessa forma como que cada um desses termos impacta sobre o valor do determinante dessa matriz, tá bom? Então, se eu tenho uma determinada matriz e ela está associada a alguma coisa, alguma medição física, algum sistema físico, e eu fazendo pequenas alterações nesse sistema físico, eu mudo uma entrada da matriz, eu consigo, através de uma forma como essa, por exemplo, se eu tiver interesse nisso, saber o que vai ser o impacto sobre o determinante dessa matriz. Se isso impacta, por exemplo, na invertibilidade dessa matriz, se isso impacta sobre outras propriedades associadas a essa matriz. Então, isso é interessante, a gente tem uma relação diretamente com os termos originais. Né? Isso não estava presente na nossa primeira forma de cálculo de determinantes. Tá? A primeira forma de cálculo de determinantes, ela levava em conta os pivôs, né, que a gente tinha achado durante o processo de eliminação. O que acontece, então, durante o processo de eliminação? A gente muda os termos originais, a gente mantém a primeira linha, mas as outras linhas dessa matriz vão mudando, né? Os valores que a gente tem vai mudando, tá? Vão mudando. Então, ao final, tudo bem, o produto da matriz, o determinante da matriz A é o produto dos pivôs da matriz U, maravilha, só que às vezes fica um pouco difícil a gente relembrar, tá? Mas esse termo da matriz U depende de qual elemento da matriz A, tá? Então, por isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E mais pra frente, daqui a pouquinho, daqui a uma meia horinha, provavelmente a gente fala sobre a outra forma da gente calcular determinantes. Então, para calcular fórmulas para determinantes, é muito possível que vocês se lembrem também da fórmula para calcular matrizes, o determinante de uma matriz 3x3. Tá? Então, eu vou relembrar aqui para vocês essa forma de uma matriz, de cálculo de determinantes de uma matriz 3x3. Então, digamos que eu tenho uma matriz 3x3 com entradas A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Quero calcular o determinante, por isso que eu tenho essas linhas retas entre eles. Né?
Dependendo de onde você aprendeu, ou você repete as duas primeiras colunas do lado direito, ou você repete as duas primeiras linhas para baixo, tá? Onde eu aprendi, por exemplo, a gente fazia essas duas primeiras linhas para baixo. O resultado é totalmente o mesmo, tá? Mas é importante a gente definir um jeito para eu conseguir escrever aqui. Então, eu vou repetir as duas primeiras linhas. E as duas primeiras linhas têm esses termos. A22 e A23. Então, repetir essas duas primeiras linhas e agora, com isso, a gente sabe, né, espero que vocês se lembrem, se vocês fizerem por colunas vai dar na mesma, tá? Vocês vão ter dois caminhos pelos quais vocês vão calcular produtos entre termos, tá? Então, vamos pegar aqui. Primeiro caminho, a gente vai pegar nas diagonais, seguindo paralelas à diagonal principal. Então, a gente vai começar, a gente vai fazer o produto nesse sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente tem três produtos nesse sentido, tá? Então, o determinante, a gente sabe que a gente vai ter esses termos, e esses produtos aqui, eles têm um sinal positivo. Tá? Então, a gente vai ter esses carinhas aqui, com A11, A22, A33, mais A21, A32, A13, mais A31, A12 e A23. Então, todos esses têm sinais positivos, né, que a gente... Em seguida, a gente vai ter uma outra linha, onde a gente vai de cima para baixo, mas da direita para a esquerda, né, do sentido contrário à diagonal principal. E a gente vai ter esses termos todos aqui. Tá? Então, os primeiros termos positivos estão aqui, e em seguida a gente vai ter os termos negativos, a gente vai trocar o sinal dessa soma aqui que a gente tem. Então, por cada um desses termos eu pego o sinal negativo, eu vou botar o sinal negativo ali junto, ali para frente, tá? Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte: A13, A22, A31, A23, A32, A11 e A33, A12 e A21. E esses são os termos das linhas vermelhas que a gente tem. E o determinante vai ser dado exatamente por isso. Tá? Então a gente vai observar algumas coisas. Esse era o formato que a gente é ensinado. No ensino médio, geralmente, a gente aprende isso, né, meio que decorado. A gente não sabe de onde que isso vem, a gente só sabe que por uma matriz 3x3, faça assim para calcular o determinante. Vamos observar algumas coisas. Tá? Então a gente vai ter... Vamos contar quantos termos, quantos produtos diferentes estão envolvidos no cálculo desse determinante. A gente tem três termos positivos e mais três termos negativos para calcular os determinantes. E a gente tem uma matriz 3x3, então n é igual a 3, número de colunas, o número de linhas é igual a 3, e a gente observa aqui que a gente tem 6 termos, que é igual a n fatorial, né? 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, tem 6 termos diferentes para a gente calcular esse cara aqui. Tá bom? Relembrando da fórmula que a gente já tinha revisto, né, na aula passada, matrizes 2x2, uma matriz que tinha entradas A, B, C, D, por exemplo, a gente tinha visto, pelas propriedades de determinante, que a gente precisava calcular AD, menos CD, CB. Tá? Então eu tenho dois termos aqui, n fatorial, né, 2 fatorial, são dois termos. Então, esse padrão se repete. Sempre que você tiver uma big fórmula como essa, você vai ter n fatorial termos, tá? Então, sempre teremos n fatorial termos na fórmula do determinante. Outra coisa que a gente observa, por esse padrão, a gente observa que metade dos termos serão positivos e a outra metade dos termos é negativo. Então, eu tinha 3 termos positivos na matriz 3x3, 3 termos negativos. Na matriz 2x2, eu tinha um termo positivo, um termo negativo. Tá?
Então, metade deles positivo, metade dos termos negativo. Tá? Então, isso é uma coisa que vai se repetir. A gente vai ver um pouquinho como é que a gente chega numa forma como essa. Tá? A gente vai rever para os tamanhos aí que são administráveis para a gente, 2x2 e 3x3. A gente vai ver como que a gente pode utilizar as propriedades de determinante para chegar nessas fórmulas, né, de onde que vieram essas fórmulas, e a gente vai entender por que sempre a gente precisa ter esse número de termos e essa quantidade de termos positivos e negativos serem iguais. Mas, assumindo, né, se nesse momento vocês já conseguirem dar um passo, um voto de confiança para a gente, né, que isso aqui vai ser sempre verdade, a gente já consegue estimar qual que seria a cara das fórmulas que a gente teria para matrizes maiores. Tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, matrizes 4x4, a gente teria, então, 4 fatorial termos, ou seja, a gente teria 24 termos. A gente teria que decorar 24 termos diferentes se a gente quisesse ter memorizado na cabeça qual seria a fórmula para matrizes 4x4. Quando a gente tem 5x5, a gente passa a ter 5 fatorial, então 5 vezes os 24, para uma matriz 5x5, que é uma matriz super pequenininha para fenômenos físicos, tá? Muito facilmente a gente vai ter matrizes muito maiores que isso, a gente passa a ter 120 termos na fórmula que eu preciso dos determinantes. Tá? E por isso a gente logo vê por qual motivo a gente não trabalha computacionalmente falando, e mesmo se a gente vai fazer contas manualmente, né? Qualquer matriz que passe um pouquinho de 3 já começa a ficar meio que inviável a gente ter fórmulas fechadas para isso. A gente gastaria um tempo gigantesco apenas armazenando a lógica dessa fórmula por trás. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente obtém uma big fórmula e a gente vai entender de onde que aparece esse n fatorial, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar, a gente vai falar sobre a linearidade linha-linha. Tá? O que eu estou querendo buscar aqui é como obter fórmulas de cálculo de determinante. Tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui, basicamente, é a propriedade de linearidade por linha. Tá? Então, se eu tenho uma matriz A, B, C e D. Por linearidade, a gente sabe que eu posso fazer o quê? Eu sei que por linearidade eu poderia separar e transformar. Né? O meu objetivo é fazer o quê? Pegar esse determinante que tem termos completos e separar, né, em várias matrizes cujos determinantes são mais fáceis de calcular a partir das propriedades que a gente já conhece. Tá? Então, essa matriz por linearidade, ela vai ter o mesmo determinante que essa aqui, com um zero no lugar do B, mais essa matriz com um zero no lugar do A, assim. Tá? Então, esses dois determinantes somados é uma operação linear por linha. Eu peguei a primeira linha dessa matriz, da matriz A0CD e somei com a primeira linha da matriz 0B e CD. Então, existe uma linearidade linha-linha. A soma desses dois caras, né, a soma desses dois determinantes é o determinante da soma dessas matrizes. Tá? Pois bem, posso fazer isso também com a segunda linha. Vamos separar essa segunda linha. Então, eu tenho A0, C0, mais A0, 0 e D. Tá bom? Só fiz a mesma coisa, só com a segunda linha agora. Mais 0, B, C e 0. Mais 0, B, 0 e D. Então eu separei em várias matrizes diferentes. E para cada uma dessas matrizes eu tenho apenas dois termos diferentes de 0. Tá? Então até aqui a gente só utilizou linearidade. Além disso, a gente sabe, pela linearidade linha-linha, eu também posso pegar e puxar o terminho que eu estou multiplicando ali para fora. Então, se eu tiver, por exemplo, uma matriz, e eu multiplicar uma linha da matriz por um escalar, o produto, né, se eu multiplicar uma linha por esse escalar, o determinante vai ser o determinante da matriz original multiplicado por esse cara. Então, eu posso puxar para fora esses termos que estão lá. Então, esse determinante, lembrando, o que a gente está fazendo? A gente está calculando formas
de granularizar e diminuir o tamanho desse determinante original da matriz 2×2, tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Primeira matrizinha ali, eu posso puxar para fora o A e o C. Tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Antes da gente fazer isso, desse processo de linearidade, a gente já pode eliminar algumas matrizes desse caminho. Tá? Observe aqui. Essa matriz que a gente tem, que eu estou marcando aqui, deixa eu marcar ela em vermelhinho. Essa matriz aqui, eu tenho uma coluna de zeros. Sempre que eu tenho uma coluna de zeros, o determinante é igual a zero. E isso também vale para essa matriz. Tá? Então, esses dois determinantes, a gente já sabe que eles são iguais a zero. Pelas propriedades lá que a gente tinha. Tá? Então, me sobraram aqueles outros dois determinantes. A, 0, 0D e 0B, C e 0. Tá? E para esses outros determinantes, eu vou botar para fora, agora sim, os escalares. Então, eu botei A e D, né? Puxei A para fora, como se eu tivesse puxado A e tivesse deixado 1, 0, 0 e D, e depois puxei D para fora. Então, puxando A e D do lado de fora, a gente tem, o que nos sobrou foi 1, 0, 0 e 1. Tá? E além disso, a gente puxou para outra matriz os termos B e C. E a matriz que nos sobrou, 0, 1, 1 e 0. Tá? Primeira propriedade de determinante que a gente viu, que o determinante da matriz de identidade valia 1. E outra propriedade que a gente viu foi que sempre que você permutasse duas linhas de uma matriz, o determinante trocava de sinal. Então vocês observam que esse carinha aqui é o determinante da matriz de identidade. Esse cara aqui vale 1. E esse camaradinho aqui é como se eu pegasse o determinante da identidade e permutei. Tá? Esse cara aqui vai ser o determinante de uma permutação de uma linha vezes a matriz de identidade. Troquei a primeira linha com a segunda. Então, cada vez que eu troco uma linha por outra, eu inverto o sinal uma vez. Então, ficou menos 1. E com isso, utilizando só as propriedades que a gente sabia lá de matrizes, né, de determinantes, desculpa, a gente chegou à conclusão que o meu determinante da matriz 2×2 tem que valer A vezes D menos C vezes B. Tá? BC, tanto faz. Tá? E isso aqui a gente já sabia que era a forma correta desses caras, mas agora a gente fez isso de uma forma sistemática. Tá? A gente fez isso, o quê? A partir de uma matriz e vou simplificando, separando essas matrizes. Então, se a gente vai separando matrizes, ou separando determinantes, né? Em determinantes mais simples, usando a linearidade, né? O que a gente vai perceber é que sobram determinantes diferentes de zero. Os únicos determinantes diferentes de zero dessas matrizes que a gente separou são aqueles sem colunas ou linhas nulas, na propriedade dos determinantes. E, portanto, né, os únicos determinantes que não têm nem linhas nem colunas nulas são aqueles cujos termos não nulos vem um de cada linha e um de cada coluna. Tá? E é isso que a gente está vendo, né? A matriz 2×2, a gente calculando o determinante, os únicos dois determinantes que não eram zero eram os determinantes que eu pegava o primeiro termo da primeira linha e o segundo termo da segunda linha. Então, eu peguei apenas um termo da primeira coluna, apenas um termo da segunda coluna, apenas um termo da primeira linha, apenas um termo da segunda linha, e o segundo termo da primeira linha e o primeiro termo da segunda coluna. Então, né, o A12 e o A21, esses caras ali. E esse padrão se repete, tá? Vamos fazer o mesmo sistema, o mesmo procedimento, se eu pegar uma matriz 3×3, tá? Eu vou precisar de mais espaço, então eu vou pular já para a próxima página aqui. A gente vai fazer o seguinte. Então, eu tenho um determinante, vou escrever um pouquinho menor só para caber tudo aqui, tá? Então,
Então, eu tenho A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Esse é o determinante que a gente está calculando aqui. E a gente vai reduzindo, né, a complexidade desse determinante, fazendo o mesmo procedimento que eu tinha mostrado antes, por linearidade. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro determinante que vai sobrar, a gente vai pegar um termo de cada linha e um termo de cada coluna. Primeira forma de fazer isso é pegar apenas os termos da diagonal principal. A22, A33. Esse é o primeiro determinante que eu vou pegar. Em seguida, outro determinante que eu vou pegar é um termo que pega o segundo termo da primeira coluna, o segundo termo da primeira linha, desculpa, o terceiro termo da segunda linha, e o que faltou, o primeiro termo da terceira linha. Em seguida, o outro termo que eu vou pegar é o cara que pega o terceiro termo da primeira linha, o segundo termo da primeira linha, o primeiro termo da segunda linha, desculpa, 2, 1, e o segundo termo da terceira linha. Esses termos todos eu peguei dessa forma. Quais são as outras formas que eu tenho, né, de pegar? E é isso que a gente está respondendo aqui, né? Quantas formas diferentes que eu tenho de pegar um termo diferente de cada linha e de cada coluna? E isso que vai nos levar a gente chegar nesse número de termos que a gente tem. Em seguida, a gente tem agora termos que são, de novo, né, vamos pegar o primeiro termo aqui, A11, e agora no lugar de eu pegar o segundo termo da segunda linha, eu vou pegar o terceiro termo, A23, e para pegar um termo de cada linha, cada coluna, a gente vai pegar o A32. Vou pegar agora o A12, antes eu já peguei o terceiro termo da segunda linha, agora eu vou pegar o primeiro, A21, e agora eu preciso pegar o A33. E por fim, eu estou pegando o terceiro termo da primeira linha. Antes eu tinha pegado o segundo termo o primeiro termo da segunda linha. Agora eu vou pegar o segundo termo da segunda linha. E como me falta apenas pegar alguém da primeira coluna e da primeira linha e da terceira linha, a gente vai pegar então o A31. Então esses são os únicos determinantes que são diferentes de zero na hora que a gente separa esse cara por linearidade. Tá? E agora o que eu vou fazer, eu vou trazer todos os terminhos ali para frente, né, os números ali, eu vou trazer eles para frente, e vamos sobrar sempre matrizezinhas com vários zeros e vários uns, que serão apenas permutações, trocas de linha a partir da matriz identidade. Tá? Então, esses carinhas aqui todos serão igual ao quê? Então, vamos pegar ali, só vou baixar um pouquinho para a gente não se perder. Então, eu vou ter os termos da diagonal principal, A11, A22 e A33, que multiplica a matriz 1, 1 e 1, dessa forma. Mais os termos A12, A23 e A31, que multiplica a matriz com os uns nessas posições correspondentes. Mais A13, A21 e A32, que multiplica, então, esses caradinhas, mais A11, A23 e A32, a gente continua a gravar. Acho que deu uma pequena falha na gravação, mas acho que já voltou. Tá? Então, temos esses termos. Agora vamos continuar, né? A12, A21 e A33. E por fim, a gente tem A13, A22 e A31, que multiplica essas matrizes aqui. Essa primeira matriz é a matriz identidade. Então, o determinante dessa matriz, o determinante da identidade vai ser igual a 1. Essa outra matriz, a segunda matriz que a gente tem aqui, é uma matriz que a gente teve a troca da primeira linha com a segunda e da segunda com a terceira. Né? Você percebe que eu tenho duas trocas de linha para eu chegar da identidade nessa aqui. Né? Ou eu troco a primeira com a terceira e depois a terceira com a segunda, mas eu preciso de duas trocas de linha a partir da identidade.
Cada linha que eu troco, eu insiro um sinal de -1. Então, se eu fiz isso duas vezes, se eu precisei fazer duas vezes, eu tenho -1 vezes -1. Isso aqui vai ser igual a 1, que vai ser igual ao determinante da identidade. Tá? E a terceira matriz da mesma forma. Eu também tenho duas trocas de linha para chegar nessa matriz. Eu peguei a primeira e joguei para a segunda, e depois eu peguei a segunda e joguei para a terceira. Tá? Então, tem duas trocas de linha também. Então, a gente observa que esses três primeiros termos eram aqueles termos que a gente tinha lá, se eu pegasse as duas primeiras linhas e repetisse, eram exatamente os termos que eu obtinha puxando aquelas diagonais todas. Tá? Esses são os termos positivos, porque todos esses caras têm números pares de trocas de linha. Né? Essa primeira a gente pode interpretar como 0 trocas de linha. Então, o determinante da identidade é 1, não tive nenhuma troca, esse é o próprio determinante. E as outras duas também têm determinante igual a 1. Vamos olhar para os outros termos. Essa primeira matriz aqui, claramente, é uma matriz que a gente teve uma troca de linha apenas na identidade. Eu peguei a segunda linha e troquei com a terceira, e a primeira manteve-se no primeiro lugar. Então, aqui eu tenho uma troca de linha. E esse cara aqui, então, tem um determinante igual a -1. Tá? E da mesma forma nas outras. Tá? Esse cara aqui eu também tenho uma troca apenas. Troquei a primeira com a segunda linha. E esse cara aqui eu troquei a primeira com a terceira. Uma troca apenas. Então, todos esses caras aqui vão ter determinantes iguais a -1. E a gente entende, então, de onde que vem os sinais negativos desses camaradinhos na grande forma. Tá? E a gente entende também, né, quando a gente olha para esses números, para essas formas de formar uma forma como essa, por que a gente vai ter metade dos termos que serão positivos e outra metade dos termos que serão negativos. Né? Porque se a gente vai pegar diferentes formas de eu pegar um número de cada linha e um número de cada coluna e associar, chegar na matriz identidade ou matriz permutação da identidade equivalente, metade dessas permutações serão pares e metade dessas permutações serão ímpares. Tá? Então, com isso, a gente chega, né, numa fórmula geral. Né? Podem perceber que essa é exatamente a fórmula que a gente tinha antes da fórmula 3×3, mas a gente pode estender isso para um número qualquer de termos que a gente tem. Então, o que o Strang chama de Big Formula, ele dá conta de matrizes de qualquer tamanho. Tá? Então, o determinante de uma matriz A vai ser igual ao quê? Vai ser igual à somatória do determinante da permutação correspondente dessa matriz, a permutação necessária para eu botar esses termos nas posições corretas, tá? E eu vou pegar um termo de cada linha e um termo de cada coluna. Então, eu tenho A1 alfa, por exemplo, A2 beta, até AN ômega. Tá bom? E esses alfas, betas e ômegas são os números necessários para que eu não repita nenhuma vez as mesmas colunas. Tá? Então, fazendo isso, se a gente fizer isso para matrizes de qualquer tamanho, sem repetir esses alfas, betas e gamas, a gente chega, então, numa fórmula, uma grande fórmula que dá conta de qualquer tamanho de matriz. Metade dos termos serão positivos, né, por serem permutações pares, metade dos termos serão negativos, por serem permutações ímpares da identidade, mas sempre a gente está fazendo o mesmo objetivo que a gente tinha antes, de fazer usar a linearidade para reduzir essas matrizes, para a gente sempre ter um número diferente de zero por linha e por coluna. Tá? E é fácil a gente perceber que aqui eu sempre vou ter n fatorial termos. Porque para qualquer matriz que a gente tenha, né, a gente só tem... quantas maneiras diferentes eu tenho para escolher um termo de cada linha e um termo de cada coluna, sem repetir as linhas, sem repetir as colunas, são n fatorial termos. Né? Eu tenho 4 elementos que eu posso escolher para começar meu processo na primeira linha. Uma vez que eu já escolhi um determinado elemento, uma determinada coluna da primeira linha, eu não posso repetir essa coluna. Então, da segunda linha, eu só vou ter 3 elementos disponíveis. Eu tinha 4, depois eu tenho 3, depois eu tenho 2, depois eu tenho 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso me dá os 24 termos que eu precisaria para uma matriz 4×4. E assim por diante, para matrizes n por n, vocês verão que eu tenho n fatorial termos. Tá? Então, essa é uma forma da gente calcular o determinante de uma matriz e ver qual é a influência de cada um dos termos dessa matriz dentro do determinante, explicitamente. Tá bom? Então, essa é uma forma que a gente tem de calcular determinantes. Em seguida, a gente tem uma outra forma de calcular determinantes. É uma forma que é interessante da gente estudar, é uma forma que a gente chama de cofatores.
Tá? Eu tinha dito que eu tinha 3 formas diferentes de calcular determinantes, né? Então vamos voltar aqui. A terceira forma diferente de calcular determinantes é por cofatores. Vamos escolher uma canetinha diferente aqui. Vamos de azul. A terceira forma diferente de calcular determinantes, ele também deixa explícito, né, a dependência de cada um dos termos da matriz original sobre o determinante dessa matriz. Tá? Para uma matriz 3x3, a gente pode dar uma remanejada na fórmula que a gente viu que funciona e a gente vai explicitar algumas coisas. Então, na matriz 3x3, a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar todos os termos que envolvem o primeiro elemento da primeira linha. Então, a gente tem A11 e eu vou deixar ele em evidência. A gente vai ver que a gente vai ter um termo positivo que envolve esse cara, que envolve o A22 e o A33, e um termo negativo que envolve o A23 e o A32. Vou fazer isso, a mesma coisa para os outros termos da primeira linha também. Tá? Então, eu tenho A12, e ele vai estar associado ao termo A23 e A31, menos A13 e A32. Tá certo? Isso... Não, calma aí. A12, 1332, 1332. Acho que tá certo. Tá? E em seguida a gente vai pegar o terceiro, A13, e ele vai estar associado, então, com os termos A21, A32, menos... Eu não posso ter ninguém da segunda coluna, isso aqui é o que eu escrevi errado, né? A33, claro. Aqui. E agora sim, eu não posso ter ninguém da terceira coluna aqui dentro, vocês já vão entender por quê. Então eu tenho A21 menos A12 vezes A31. Tá? Só vocês pegarem os termos que a gente tinha ali em cima, vocês verão que isso aqui vai dar certo, tá? Eu só estava me confundindo um pouquinho na hora de selecionar. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma fórmula que eu sabia que dava certo e só reescrevi ela. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque isso me ajuda a evidenciar um padrão. A gente tem termos de uma linha que eu escolhi, vezes um parzinho de termos. Tá? E cada um desses terminhos que a gente tem aqui do lado, esses carinhas aqui, são as coisas que a gente vai chamar de cofatores associados àqueles elementos. Tá? Então, esse primeiro cara aqui a gente vai chamar do cofator associado ao elemento 1,1, então é o C11. Esse outro cara é o cofator associado ao elemento 1,2, então C12. E esse terceiro carinha é o cofator associado ao elemento 1,3, é o C13. Então, o que a gente fez aqui, né, até agora? Deixa eu puxar aqui, só para a gente continuar enxergando. A gente pegou a primeira linha como referência. É obrigatório pegar a primeira linha como referência? Não. Eu só peguei a primeira linha como referência para eu isolar alguém e mostrar o que sobrava desses caras. Mas eu poderia ter, por exemplo, pegado qualquer linha como referência. Tá? Eu poderia pegar qualquer coluna como referência também, não tem problema nenhum. A gente vai pegar ou uma linha ou uma coluna como referência. Tá? Tá. E a partir do momento que a gente pega, assim, escolhe a linha ou a coluna como referência, a gente consegue montar os cofatores associados. Tá? Então, isolando os termos de referência, encontramos os cofatores associados a cada um desses termos. Tá bom? E o que a gente percebe? O que a gente percebe ao fazer isso, a gente percebe que os cofatores são eles mesmos determinantes de matrizes menores.
Tá? Vamos escrever esses caras, né? Então, o C11, os termos que estavam multiplicados ali pelo C11, era como se eu tivesse uma matriz A22, A23, A33, A32 e A33. O determinante dessa matriz tem A22 vezes A33 positivo, menos A23 vezes A32 negativo. Então, menos A23 vezes A32, né? Não preciso falar esse negativo de novo. Então, é o determinante dessa matrizinha que sobrou. Tá? O determinante associado à matriz, ao cofator, na matriz 1, 2, se eu trocar o sinal, era como se eu pegasse essa mesma matriz e pegasse o determinante dessa matriz. A2, 1, A2, 3, A3, 1 e A3, 3. Pega o determinante dessa matriz, troca o sinal e você vai ter exatamente o mesmo termo que a gente tinha antes. E depois eu tenho C1, 3, que é o equivalente ao A2, 1, A3, 2, não, A2, 3, desculpa, A3, 1 e A3, 2. Esses são os determinantes desse cara. Tá? Então, vocês percebem que existe um padrão, mas de onde que vem isso? Olha, a gente pode chegar nessa conclusão, né, a partir, mais uma vez, de utilizar a propriedade de linearidade linha por linha. Tá? Então vamos, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, né, vamos fazer mais uma vez o mesmo procedimento que eu fiz antes. Então eu tenho A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Esse é o determinante da matriz completa e eu posso separar ele por linearidade em 3 determinantes diferentes. Então eu deixo o A1, 1, 0, 0, e depois o que me sobra, né, eu vou zerar tudo que tiver ao lado dele na linha e para baixo dele na coluna. Na mesma coluna e na mesma linha a gente zera o resto e faz sobrar o quê? Vai sobrar essa matriz A22, A23, A32, A33, mais. Vamos deixar agora o outro determinante, A1, 2, e os termos que sobraram, eu tenho A2, 1, A3, 1, A2, 3 e A3, 3. E, finalmente, deixando sobrar apenas o último termo, com A3, 1 e A3, 2. Tá? Então, o que a gente fez? Para cada um dos cofatores que a gente tem, a gente zera, né, por linearidade, a gente zera o restante da linha, o restante da coluna, e nos sobra, então, uma determinada matriz ali. E esse terminho aqui, ele vai ser igual, né, o determinante dessa matriz que me sobrou vai ser o termo A1, 1, vezes o determinante dessa matrizinha que me sobrou. E essa matrizinha que me sobrou é o C1, 1. E esse mesmo padrão, então, se repete para os demais termos. A gente tem esse A1, 2 com o sinal trocado, do determinante da matriz que sobrou, C1, 2. E, finalmente, A1, 3 com sinal positivo, vezes o C1, 3, que é o determinante dessa matrizinha que sobrou. Tá? Por que eu tenho o sinal negativo? Né? Porque eu preciso, né? Eu preciso realizar uma permuta de linha. Então, por que negativo? Porque é necessário permutar coluna ou linha, né? Para reunir
essa matriz restante. Tá bom? Então, basicamente, né, onde a gente tem uma um termo que eu escolhi. Então, o cálculo por cofatores é uma forma da gente descobrir. Bom, não tem a forma completa de cálculo de uma matriz 4x4. Mas eu sei que pelos cofatores eu posso fazer a soma, né, de 4 produtos, de 4 produtos de um termo, um determinante 3x3. Tá? Voltamos de novo, né? Tá bem complicado aqui a internet aqui em casa nesse momento, né? E eu estou usando a internet para calcular esse cara aqui. Acho que vocês estão me vendo a minha imagem, mas o tablet está reconectando, tá? Então vamos tentar só reconectar o tablet aqui rapidinho. Tá? E, então, a partir do momento que eu consegui voltar no tablet, eu só explico para vocês o que está acontecendo. Né? A gente está tentando, então, reduzir, né, o cálculo de um determinante de uma matriz 3x3, por exemplo, por N matrizes 2x2. Tá? Pelo jeito, agora voltou. Então, agora o que a gente vai ter é uma fórmula fechada de cálculo de determinantes por cofatores, que segue o seguinte padrão. Então, eu tenho A11 vezes C11, mais A12 vezes C12, mais Vamos tá tentando reconectar aqui. Vocês já verão o que eu estou escrevendo, tá? Então, A1N, C1N. Isso é uma fórmula fechada que a gente vai ter. Já vai aparecer para vocês. Garanto para vocês aqui. E a partir do momento que a gente reduziu esses caras para matrizes, né? A gente percebe que cada um desses termos, desses cofatores, desses C1J, por exemplo, serão um fator de menos 1 elevado a uma determinada potência, o que define se isso é uma permutação par ou ímpar, para a gente reunir as matrizes que sobraram, vezes determinantes de matrizes menores. São determinantes, então, de matrizes que têm um determinado formato. Eu vou tentar... Eu espero que esteja gravando pelo menos a parte que eu estou falando aqui com o computador. Né? Pelo jeito, eu não estou conseguindo reconectar o meu tablet. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pausar a gravação. Acho que só consigo interromper a gravação. Esse é um problema, né? Só consigo parar totalmente a gravação. Então vocês terão que ter um pouquinho de paciência enquanto eu tento reinicializar o meu modem aqui enquanto isso, tá? Então segurem um segundo. Deve estar reconectando.
Devemos estar voltando. Espero que você esteja funcionando ainda a gravação. Aparentemente eu estou com um problema aqui de internet em casa. Aparente longos minutos, estou conseguindo retornar. Vamos ver se estabelece agora.
Aparentemente, estamos funcionando de novo. Eu precisei reconectar tudo, reinicializar o modem, reconectei aos poucos, primeiro o tablet, depois o vídeo. Então eu não sei muito bem o que vocês viram e ouviram nos últimos minutos, tá, pessoal? Então, talvez fique uma lacuna, depois eu assisto o vídeo e eu tento avisar vocês, né, quando jogar no YouTube, dizer, ó, daqui até aqui é só erro de internet, vocês não precisam assistir exatamente isso. Só deixa eu conferir se está funcionando o compartilhamento da minha tela. Pelo jeito está funcionando. Então vamos voltar aqui ao que eu estava tentando explicar para vocês. Eu não sei exatamente quão fluido foi o negócio, tá? Então eu vou só dar uma breve revisada. Porque eu estou falando que existe uma outra forma de calcular determinantes, que é o que a gente chama de cofatores, tá? Os cofatores a gente enxerga pegando uma fórmula fechada que a gente já conhece, como a fórmula do determinante 3×3, e isolando, por exemplo. Se eu peguei a primeira linha como referência, eu posso pegar também uma coluna, tá? Mas vamos pegar uma linha para ficar mais fácil. Isola os termos dessa linha e a gente percebe que os termos que multiplicam esses caras são determinantes de matrizes que sobram na hora que eu, a partir da matriz original, apago todo o restante, né? Então eu peguei, se a primeira linha é a minha referência, peguei o termo A11, apaguei tudo que tinha para baixo de A11 e para a direita de A11, e a matriz que me sobrou, que é essa matriz A22, A23, A32 e A33, faço o determinante dessa matriz, e esse determinante dessa matriz multiplica A11 dentro da fórmula do determinante completo. Então o que a gente vê? A gente pega uma linha, e a gente consegue transformar um determinante de uma matriz n por n, nesse caso 3×3, em soma de três determinantes 2×2, multiplicados cada um pelos termos dessa linha de referência. Tá? A gente só tem que tomar cuidado com o sinal, porque o sinal ele indica o que a gente precisa permutar de linhas. Né? Se eu preciso permutar linhas para reunir as matrizes que faltaram, né? Basicamente é isso, a gente precisa, então, trocar o sinal. Tá? Não é simplesmente para reunir as matrizes que faltaram, mas depende da posição, do número de permutações da matriz identidade que sobrou. Essa matriz identidade que estava ali na parte de baixo, para eu voltar a ter uma matriz identidade normal, a gente tem um determinado padrão de sinais. Tá? Então, basicamente, o que a gente vê é que existe um padrão. Né? Um determinante de uma matriz A, eu vou pegar os termos da linha de referência que eu peguei, por exemplo, A11, vezes os seus cofatores, e a gente vê que esses cofatores, né, eles têm um padrão. Ele tem um número menos 1 elevado a 1 mais j. Tá? Então, quando j, por exemplo, é 1, 1 mais 1 dá 2, menos 1 elevado a 2 deu 1 positivo. Então, para esse primeiro termo, A11, o cofator não troca o sinal. Para o segundo termo, para o termo A12, a gente vai ter menos 1 elevado a 1 mais 2, então menos 1 elevado a 3, né, qualquer potência ímpar que a gente tiver, sobra um sinal menos 1, e a gente troca o sinal do determinante da matriz que nos sobrou, ali eliminando o que tinha nas linhas e colunas. Tá? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo é o seguinte: eu pego uma matriz A, eu escolho um determinado referência, digamos que eu pegue a quarta linha como referência, tá? Tem uma matriz 4×4. Então, para essa matriz, eu vou pegar, por exemplo, o elemento A43, e eu vou pegar o determinante da matriz que sobrou, da matriz 3×3 que me sobrou, vai levar em conta esses elementos que eu estou marcando com pontinhos pretos, tá? E para eu saber se eu preciso trocar ou não, basicamente a gente tem uma matriz de sinais que define se o cofator associado a cada um desses elementos troca ou não. E essa matriz é a matriz determinada por esse menos 1 elevado a 1 mais j. Tá? Então, quando j vale 1, esse cara aqui é positivo, quando vale 2 é negativo, quando vale 3 é positivo, quando vale 4 é negativo. Pulando para a segunda linha, eu começo com menos, mais, e a gente percebe que a gente segue esse padrão sempre de alteração de sinais. Então, eu estou pegando para esse termo A43, troca ou não troca o sinal? Eu pego esse A43 e vejo o termo correspondente nessa matriz de sinais, e eu vejo que o cofator associado a esse cara vai ter que trocar de sinal. Vai ser o determinante formado por esses pontinhos pretos, trocado do sinal. Tá? Muito bem. Tá? Então, isso é a fórmula por cofatores, né? Por enquanto por linhas, né? Mas como eu falei para vocês, nada me impede que eu pegue uma coluna como a minha base, né, de minha referência desses caras. Então, na verdade, a forma mais genérica possível do determinante de uma matriz A por cofatores me diz o seguinte: eu tenho A e 1. Nesse caso ainda vou ter pegando por linhas, tá?
Mas eu poderia pegar por colunas também, não vou escrever aqui a forma. CI1 mais AI2 vezes CI2 mais até AIN, CIN, com CIJ igual ao quê? A menos 1 elevado a 1 mais J, então leva em conta a posição da coluna, vezes o determinante da matriz que sobrou, que a gente está chamando de MIJ. Essa é a fórmula fechada de cálculo de determinantes por cofatores. Vocês podem achar que não tem muita vantagem da gente calcular dessa forma, né? É meio esquisito a gente calcular dessa forma. O que é a grande vantagem da gente ter consciência desse cálculo por cofatores? Ora, esse cálculo por cofatores ele é recursivo. Então, eu posso utilizar ele para reduzir, por exemplo, o cálculo de uma matriz, do determinante de uma matriz 5 por 5, que vai ter 120 termos, né, como a gente sabe, ao cálculo de 5 determinantes de matrizes 4 por 4. E cada uma dessas matrizes 4 por 4, eu posso reduzir o cálculo de cada um deles ao cálculo de 4 determinantes de matrizes 3 por 3. Tá? O que eu estou falando para vocês é que a aplicação de cálculo de determinante por cofatores é recursiva. Então, tanto faz o tamanho da matriz que eu tiver, eu posso sempre recorrer a essa lógica que eu tenho. Monto um programa de computador, por exemplo, que diz, faz isso vezes esse determinante dessa matriz M e J, e se esse determinante da matriz M e J é alguma coisa que você não saiba calcular, você pega para essa matriz M e J, você faz recursivo e pede. Então, para essa matriz M e J, você aplica a mesma coisa. Tá? Então, de certa maneira, a gente pode reduzir o cálculo de determinantes de matrizes de qualquer tamanho a um determinado número de cálculos de matrizes que a gente sabe fazer, matrizes 2x2 ou 3x3, tá bom? Pessoal, como a gente já teve vários percalços aqui de gravação, e de gravação não, mas de internet aqui em casa, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui para a gente, pelo menos, garantir que gravou esse pedaço sem tantos problemas. Vou conferir se eu consigo melhorar alguma coisa da conexão aqui na internet. E eu vou ver se hoje ainda, um pouquinho mais tarde, eu consigo gravar o restante dessa aula, que vai tratar de aplicações de determinantes. Mas ficou mais ou menos do comprimento, da duração que eu estava imaginando, essa parte de cálculo de determinantes, ficou mais ou menos com a duração de 1 hora, tá? Então a gente viu, no final dessa primeira parte dessa aula que eu prometi que eu ia gravar, as 3 formas básicas de cálculo de determinantes. A gente já tinha visto utilizando as ferramentas de eliminação de Gauss, achamos os pivôs, produto dos pivôs, pronto, temos o determinante da matriz. E a gente viu hoje 2 coisas diferentes, utilizando propriedades dos determinantes, basicamente linearidade por linhas. Tá? Pela linearidade por linhas, a gente consegue reduzir qualquer determinante e mostrar que o determinante de uma matriz ele é a soma de determinantes que pegam sempre um termo de cada linha e um termo de cada coluna. Portanto, eu preciso de n fatorial termos, seja qual for o tamanho n por n dessa matriz. Com isso, eu chego numa fórmula fechada que envolve esses termos da matriz original. Tá? E, além disso, a gente viu como que a gente pode calcular determinantes de uma forma recursiva, a partir de determinantes que eu sei como calcular. Então, se eu sei fazer determinantes 2 por 2, mas eu tenho que calcular o determinante de uma matriz 8 por 8, eu mostrei para vocês agora no finalzinho da aula como esses cofatores permitem a gente reduzir 8 por 8 para determinantes 7 por 7, 7 por 7 para 6 por 6, 6 por 6 para 5 por 5, 5 por 5 para 4 por 4, 4 por 4 para 3 por 3, e cada um dos 3 por 3 por determinantes 2 por 2. A gente faz isso recursivamente e remonta, né? Claro, utilizando o computador, obviamente, né? Remonta a partir de determinantes bem simples um determinante de uma matriz complexa, uma matriz maior, tá bom? Então a gente vai dar uma pausa agora, parar essa gravação, e um pouquinho mais tarde eu volto gravando aplicações de determinantes para a gente encerrar esse módulo da disciplina aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Desculpa as complicações de gravação, mas vocês sabem que às vezes é alheio à nossa vontade, né? Espero que o vídeo resultante seja assistível para a gente não ter que gravar essa aula de novo. Valeu pela atenção de vocês, gente, e até logo. A gente volta com mais um videozinho falando sobre determinantes. Muito obrigado, gente. Vou parar a gravação aqui.